Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, depois de uma super aula ontem no Mapa da Mina, eu e o André estávamos aqui. Para quem assistiu, para quem não assistiu, calma que ainda tem novidade. Mas hoje uma segunda-feira aí também cheia de acontecimentos para a gente tratar com vocês. A gente vai passar aí pelos principais pontos que devem iniciar essa semana. Então a gente vai falar de Ásia, do que está acontecendo lá na Evergrande. Vamos falar de confiança, tanto confiança da indústria como do consumidor. E vamos trazer um dado aí de sexta-feira, o IPCA 15, para a gente analisar junto aí o que mexeu com o nosso bolso nessa prévia da inflação. Mas antes de tudo isso, André, bom dia. Como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Depois da grande aula que a gente teve ontem do Mapa da Mina, vamos falar um pouco aí do IPCA 15, saiu na sexta, falar de alguns outros dados que também saíram na semana passada, confiança do consumidor, saiu hoje a confiança da indústria. Segunda-feira é o dia que a gente costuma falar do mercado, né? Mas o mercado parece que emendou um pouquinho o feriado aí, porque o relatório Focus foi reagendado, talvez saia amanhã. Temos o termômetro da Bolsa, pelo menos, para mostrar para vocês, mas como sempre a gente vai aqui para a agenda para vocês já saberem o que vocês vão enfrentar durante esse dia. Débora, então a agenda hoje está bem esvaziada, né? Uma única página. Fala um pouco aí do que vai acontecer na economia hoje. Olha, hoje a agenda está bem enxuta, né? Ela tem basicamente aí 6 linhas. A ausência do relatório Focus acabou marcando essa segunda-feira, porque é tradicional que o relatório Focus seja divulgado na segunda, ele foi postergado para amanhã por questões operacionais do Banco Central. Então a gente só vai conhecer as expectativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos amanhã. Mas a gente vai conhecer aí as expectativas para a Bolsa na semana. A gente tem a confiança da indústria sendo divulgada às 8 horas da manhã pela FGV, então a gente vai trazer esse dado para vocês junto à confiança do consumidor que saiu na sexta pela mesma entidade. A gente tem ali na Europa pronunciamentos do Banco Central Europeu, então a gente continua tendo isso na centralidade. Na sexta-feira foram esses pronunciamentos que fizeram ali o euro se movimentar em relação ao dólar. Então hoje a gente tem aí a continuidade dos discursos e pronunciamentos aí do Banco Central Europeu. A gente tem o Tesouro divulgando aí o resultado primário do governo central em 2023, em dezembro, então fechamento do ano passado. A balança comercial semanal às 3 horas, então a gente está falando aí da quarta semana de janeiro. A Vale divulga, esse dado deve ficar bem no radar também, porque a gente tem a divulgação do relatório de produção da Vale, vendas aí no quarto trimestre, isso sai depois do fechamento, então é um dado que pode movimentar, a expectativa para esse dado pode movimentar, e pode movimentar também a abertura de amanhã, já que ele só vai sair depois do fechamento do mercado. E a gente tem balanço da Whirlpool sendo divulgado hoje, depois do fechamento também, tá? Então hoje é um dia realmente de uma agenda mais esvaziada. A gente tem a participação aí do Geraldo Alckmin em alguns eventos que dão aí a abertura da agenda do G20, mas um dia realmente de agenda mais esvaziada, com pontos aí importantes mais ligados à indústria e também aí ao resultado primário do governo. Ótimo, vamos para as bolsas então, vamos começar aqui já com a nossa notícia aí que a gente solta toda manhã. A gente tem decisão aí sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos essa semana, então é super quarta essa semana, né? Voltamos à super quarta. Mas a gente teve muita coisa acontecendo na Ásia, né? Porque Evergrande dando problema, isso aí deve ter afetado bastante os mercados lá, principalmente os mercados chineses. Então, conta esse rolo todo que está acontecendo aí, Débora. Lá em Hong Kong, na verdade, a gente teve a liquidação da Evergrande. Então, a Evergrande, em 12 meses, para vocês terem uma ideia, ela perdeu 90% do valor de mercado. Ela teve queda aí, muito acentuada nesse período, justamente porque a Evergrande ela vem enfrentando muitas dificuldades, né, dificuldades também em negociar com seus credores. Então a gente tem aí um setor problemático e uma empresa que está aí com problemas para renegociar aí suas dívidas, renegociação com credores, e a gente já vem arrastando essa novela por bastante tempo. Desde o ano passado, na Evergrande ela tem ali trazido sucessivas
sucessivas quedas e trazido também bastantes preocupações em relação ao setor imobiliário, justamente porque tinha-se dúvida em relação da capacidade de pagamento dela, de honrar com os compromissos. Ela acabou aí atrasando alguns pagamentos e agora, né, ela teve aí, sem esse acordo com os credores, ela teve a sua liquidação decretada lá em Hong Kong, né, a operação de Hong Kong. E quando a gente pensa na operação de Hong Kong, a gente já pensa automaticamente no Hang Seng, que é o índice, né, no qual a gente tem aí a Evergrande junto, né, ele é negociado, a Evergrande é negociada na Bolsa de Hong Kong, então a gente já imaginava que a gente ia ter uma queda lá, mas apesar da queda bem grande que a gente teve na Evergrande, a Evergrande caiu mais de 10% hoje, que completou aí os 90% de queda nos 12 meses, mas o Hang Seng conseguiu, apesar disso, fechar positivo hoje. Então a gente tem um dia mais positivo de uma forma geral na Ásia, então as bolsas fecharam majoritariamente no terreno positivo hoje, com exceção do Xangai Composto, e aí o Xangai Composto, eu vou falar um pouquinho na abertura, mas já trazendo aí alguns pontos para vocês, o Xangai Composto sofreu, repercutindo uma queda de sexta-feira da Nasdaq, que foi da Intel. A Intel caiu quase 12% ali no fechamento da sexta-feira, e aí esse mau humor chegou aí ao Xangai Composto nesse setor mais voltado aí para semicondutores e tecnologia. Isso puxou o Xangai Composto para baixo, mas num geral as bolsas asiáticas fecharam positivas, incluindo o Hang Seng, que tem a Evergrande aí negociada na Bolsa de Hong Kong. Então ele conseguiu, apesar disso, ficar positivo, fechou 0,78 positivo hoje. E a gente tem alguns dados importantes lá da Ásia que permitiram que a gente tivesse esse caminho, né, esses bons ventos ali no continente. Um deles foi a divulgação do lucro industrial chinês, que subiu na comparação com o ano passado, em dezembro. Então, em dezembro de 23 contra dezembro de 22, a gente teve um salto no lucro industrial chinês, mas a gente teve ali uma queda no acumulado do ano, uma queda menor que em 2022, mas o lucro ainda está em queda. Né? Então, a gente vê uma desaceleração dessa queda, então uma redução da queda, uma alta ali em comparação ao último mês do ano passado, mas aqui já mostrando algum sinal de recuperação. Isso também trouxe um fôlego para as bolsas asiáticas, né? Apesar de não ser um resultado tão surpreendente, ele veio dentro do esperado, ele acabou tendo uma melhor performance do que no ano passado, e aí isso trouxe um fôlego a mais aí para as bolsas asiáticas. Mas, no geral, bolsas positivas e Hang Seng conseguindo driblar aí a queda da Evergrande, que poderia ter, inclusive, derrubado o índice. Vamos para o nosso Brasilzão, então, porque a gente não tem hoje o Focus, gente. O Focus aí, o mercado não deve ter passado um bom fim de semana, acho que então ele até deve estar prolongando um pouco para ver se anima. O Focus deve sair amanhã, né, segundo o Banco Central anunciou logo cedo, mas o termômetro da Bolsa, que a gente sempre mostra para vocês, saiu, né? Então vamos explicar então o que aconteceu aí, Débora, quais são as expectativas em relação à Bolsa essa semana? Apesar de ter saído o termômetro da Bolsa, ele veio igual da semana passada, então o mercado não foi muito criativo também nas suas perspectivas para essa semana. Só relembrando aqui, na semana passada a gente tinha uma expectativa bem dividida entre alta, queda e estabilidade, né, 1/3 para cada um, 33,33%, e quem acertou aí o desempenho da Bolsa, né, na semana passada foi quem esperava alta. Nossa Bolsa subiu 1,04%, começou a semana ruim, né, começou a semana com dificuldades, mas conseguiu aí surfar no finzinho da semana em algumas notícias, principalmente relacionadas às commodities. Isso acabou puxando a Petrobras e a Vale, que tem um peso individual grande aqui na nossa bolsa, e somadas também tem um peso bem grande. Elas conseguiram puxar a alta da sexta-feira e algumas notícias também ali envolvendo os Estados Unidos, né, permitiram que a gente tivesse um recuo nas treasuries, e isso fez com que a gente tivesse um otimismo maior mais no fim da semana.
Então, da quarta-feira em diante, a gente começou a ter um melhor movimento na Bolsa. Isso fez com que a Bolsa fechasse a primeira semana positiva em janeiro. Então, a gente tinha aí algumas semanas, 5 semanas de queda consecutiva, que vocês só estão vendo 2, porque por 2 semanas a gente não teve o termômetro da Bolsa, mas a gente veio aí de quase 5% de queda. E aí, essa semana, a gente consegue, né, na verdade, semana passada, a gente consegue reduzir essa queda acumulada no mês de janeiro e no ano, e justamente por conta do desempenho dessa semana que conseguiu descolar e conseguiu romper essa sequência negativa que a gente vinha acompanhando na nossa Bolsa. Então, aqui uma semana mais positiva, e para essa semana, como eu falei, o mercado não foi muito criativo, também acho que estava ali num clima de feriado, a gente continuou com a mesma proporção de 1/3 aí para cada uma das expectativas, então 1/3 de alta, 1/3 de estabilidade, 1/3 de queda, 33,33% aí, expectativas bem divididas entre as possibilidades, mas vale lembrar que essa semana é bem importante. A gente tem decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ambas bem sinalizadas já, então o mercado, apesar da super quarta trazer toda uma expectativa, a gente já tem ali uma boa base do que esperar, mas o que se tem aí bastante expectativa também é do que vai ser sinalizado depois nas conferências e nas entrevistas que vão suceder aí às decisões de juros. Então, uma semana importante de juros, de indicadores também importantes. Então, aqui a gente tem essa expectativa bem dividida entre os agentes de mercado para a nossa Bolsa. Então, nada aí muito definido, a gente não tem uma expectativa majoritariamente de alta ou de queda, nada muito definido entre os agentes. Vamos recuperar o noticiário da semana passada aí, que alguns dados saíram, porque foi feriado somente em São Paulo, né? Não foi feriado no Brasil inteiro. E tivemos divulgações, por exemplo, do IPCA 15, que é a prévia da inflação brasileira, o primeiro dado inflacionário do ano de 2024. Você teve uma alta de 0,31% em janeiro desse índice, desacelerou se a gente for pensar o quanto que esse índice evoluiu em dezembro, e só que a gente tem algumas notícias complicadas, principalmente por causa dos alimentos. A gente já vem avisando que os problemas climáticos vão afetar o preço dos alimentos, principalmente nesse começo de ano, deve ser até mais ou menos até abril, por exemplo. Fui até olhar antes de começar o programa e como que estavam os estoques reguladores, se teve alguma mudança. A gente sabe que demora, né, para se formar os estoques reguladores novamente, e o único estoque regulador que está sendo formado com mais velocidade é o estoque de milho. O resto dos estoques ainda... O feijão também começou a subir um pouquinho agora, né? Então, essa ferramenta importante que é o estoque regulador, a gente ainda está na fase de encher novamente os estoques, porque, vamos lembrar, estavam todos zerados, não tinha estoque de nada aqui no Brasil, estava tudo zerado. Vamos ver, então, como que se comportou a inflação nesses 15 primeiros dias do ano aí de 2024. A gente tem uma alta considerável do preço dos alimentos, e aqueles alimentos que a gente consome quase que diariamente, né? O preço do arroz subiu 5,85%, o feijão subiu 14,46%. A única baixa que a gente consegue observar dentro dos alimentos é a da farinha de trigo, que caiu 1,32%, batata com uma alta bem expressiva de quase 26%, tomate de 11,19%, cenoura 21%, as hortaliças, ou seja, repolho, alface e tudo mais, uma alta de quase 4%, frutas 5,45%, as carnes que vinham caindo também 0,94%, tudo isso porque ou chove muito, ou faz muito calor e acaba com a oferta dos alimentos que se produzem perto dos grandes centros urbanos. Esses aí são casos, por exemplo, de algumas leguminosas e também de hortaliças. Você está com problemas no sul, o arroz está subindo o preço desde o começo do ano por causa das grandes tempestades que acontecem no sul. Agora o feijão também começando a sofrer com isso. Você tem também uma redução da qualidade do gado, então está fazendo aumentar um pouco o preço da carne. E o que está salvando a lavoura, literalmente nesse caso, né, é o preço dos bens energéticos / combustíveis, né? Porque a energia elétrica caiu esse mês 0,14%, a gasolina caiu de novo esse mês 0,43%, o etanol está caindo muito
2,23%, é o combustível que mais vem caindo nos últimos meses, e o diesel caiu em 1,72%. Então, o que a gente está tendo é meio que um retrato inverso do que aconteceu no começo do ano passado. Os alimentos têm uma alta de preço, principalmente por causa dos elementos climáticos que estão afetando muito a produção brasileira. Quando for sair, já saiu, por exemplo, o levantamento de grãos, a gente está vendo que dentro desse levantamento de grãos, a perspectiva para a safra de 2024 é menor do que para a safra de 2023, então a gente já tem esses problemas climáticos afetando, mas ao mesmo tempo a nova política de preço da Petrobras consegue amenizar o preço dos combustíveis, o que vem salvando um pouco a inflação de ser mais elevada, Débora. E como é que ficou, André? Conta pra gente como é que ficou aí nesse acumulado, né, de 12 meses, porque aqui a gente tem a variação mensal, né, de cada um dos itens, mas conta pra gente aquele cálculo que a gente faz, como é que ficou nos 12 meses, aí cada grupo nessa prévia da inflação. Exatamente. Se você fez aí alguma dessas coisas, se divertiu, pagou boleto, fez mercado, feira ou açougue, você está vendo aí certinho o que está pesando mais no seu bolso. E disparado é a feira que é o grande vilão nesse momento. Muitos, os alimentos in natura são aqueles que estão mais sofrendo, que nem a gente mostrou no gráfico. Então você teve uma alta de 6,87% dos bens que a gente costuma comprar na feira. Isso está fazendo com que a inflação acumulada da feira nesse ano subisse pela primeira vez acima da inflação geral que a gente está tendo, né? Que o IPCA 15 mostrou uma inflação em 12 meses de 4,4%, só que a feira já cresceu 5,10% aí nesse período aí de 12 meses, ou seja, entre 15 de janeiro de 2023 até 15 de janeiro de 2024, então justamente período de 12 meses. O açougue, mesmo com a alta observada, ainda está numa queda bem considerável, subiu 0,82% nesse mês. Só que nos últimos 12 meses a gente ainda observa a queda. É o único grupo que ainda tem queda ainda nesse momento, que é de 6,55%. O mercado, ou seja, além dos alimentos que a gente compra, alimentos industrializados, produtos de limpeza e tudo mais que você encontra, não no nosso amigo mercado da Faria Lima, mas no nosso amigo mercado, supermercado, hipermercado, ele teve uma alta de 1,08%, até porque a gente tem em conta no mercado também muitas verduras, legumes e tudo mais, então isso aí acabou puxando um pouco o mercado. O mercado agora subiu 2,59% nos últimos 12 meses, ou seja, ainda abaixo do que você tem na inflação acumulada em 12 meses. Os boletos tiveram uma leve queda, 0,06% aí no mês de janeiro, mas a gente não foi captado aí nos resultados do final de janeiro. Os boletos costumam crescer nesses 3 primeiros meses, são meses de reajuste, então a gente provavelmente vai ver esse valor crescer no IPCA final do mês de janeiro, e nos últimos 12 meses eles estão em 6,12%. Quem viu a live de ontem entende o conceito agora de inflação de lucro ou de inflação da ganância, né, que o Eduardo colocou aqui. Existe muita recomposição de taxa de lucro perdida, né, principalmente durante a pandemia. Isso aqui é um efeito que você tem muito na questão do boleto. E você teve um aumento de 0,3% do lazer, que fez com que o acumulado ficasse em quase 7% aí no lazer. Isso aí é aquela inflação que a gente fala, é ruim para o consumidor, mas para o pessoal que vive do lazer é um bom sinal, porque isso é muito resultado do aumento de renda das pessoas que trabalham no setor. São geralmente empresas pequenas que fazem parte do setor de lazer, né? Então, bares, restaurantes, cabeleireiros, manicures e tudo mais. Então, são esse tipo de gente que atua com o lazer das outras pessoas. Então, aumentou o preço porque justamente aumentou os salários pagos nesses setores. Então, por mais que a gente possa reclamar, o brasileiro está pagando mais caro para se divertir, só que também é fruto do aumento de renda. Então, são escolhas que a gente acaba tendo que fazer. O ideal era quando o lazer crescia e os alimentos caíam, né? A gente agora tem esse problema sazonal que a gente não tem ainda os estoques reguladores para conseguir reverter, isso daí vai demorar, né? Mas é assim que está a inflação brasileira aí nesse começo de ano, Débora. E vale lembrar aí que a gente teve anos de desmonte dos estoques reguladores, né? Então eles não vão se formar de uma hora para outra, não vai ser tão rapidamente que eles vão se formar, mas é importante que a gente comece a ter esse tipo de política e a volta da adoção desse tipo de política,
para tentar controlar de alguma forma aí os preços dos alimentos que devem sofrer não só aqui no Brasil, mas de uma forma global aí por questões climáticas, questões de transporte. São pontos que a gente vem falando aqui para quem acompanha a gente há bastante tempo. E eu confesso que fiquei um pouco assustada quando fui ao Hortifruti na semana passada comprar algumas coisas. Eu até pensei, vou vir com um colar de maracujás, porque eu vi ali o quilo do maracujá, um horror, né? Então, vou adotar essa moda, vou vir com um colar de maracujás aí. Mas é algo que a gente vem alertando bastante aí em relação à inflação de alimentos, e esse é um ponto que deve pesar mais no bolso do trabalhador, inclusive do trabalhador de rendas menores. Então, um ponto de atenção, e a gente precisa, sim, voltar com essa política tão abandonada dos estoques reguladores para controle da inflação dos alimentos, aí, algo também que a gente defende aqui há bastante tempo. Vamos falar um pouquinho da confiança da indústria, Débora, que saiu hoje aqui, temos resultados positivos, né? Um aumento de 1,8 pontos percentuais, não, 1,8 pontos, né? Melhor resultado desde agosto de 2022. Coloca o gráfico aí para você explicar então, Débora, o que aconteceu. Olha, esse mês, né, a gente teve no mês agora de janeiro, a última divulgação do índice de confiança da indústria da FGV, e teve uma boa notícia, né? A gente tem aí 3 altas consecutivas da confiança da indústria. Essa confiança, ela vem aumentando, né, desde o fim do ano passado e atingiu o melhor ponto desde agosto de 2022, quando estava em 100 pontos. Né? Então, aqui a gente tem uma retomada da confiança da indústria, o que é um ponto positivo aqui para o Brasil, porque a gente sabe que o setor industrial está patinando, está com muita dificuldade. Né? A gente vê alguns indicadores mostrando uma possível expansão industrial. Então, a gente, quando olha alguns setores importantes ali dentro da própria indústria, a gente vê que tem alguns indicadores de possíveis investimentos e aumento aí de investimento mesmo. Aí, quando a gente fala em investimento, é aumento de capacidade produtiva, tá? Não é de mercado financeiro que a gente está falando. Então, a gente começa a ver sinais aí de uma possível retomada da indústria. Né? Inclusive, alguns indicadores, termômetros, né, como o próprio PMI, mostrando ali uma recuperação, mesmo que gradual, da nossa indústria, ela começando a chegar ali perto do patamar de 50, até superando em alguns meses, mostrando ali uma possibilidade de expansão do setor. Mas hoje a gente teve aí essa divulgação bem importante da confiança da indústria, que vem aí justamente puxada pela análise aí da situação atual. Porque a gente tem 3, quando a gente olha ali a confiança da indústria calculada pela FGV, a gente pode decompor ela aí em duas fases, né? A situação atual, que seria aí 97,8, e as expectativas aí que está em 97, que seriam expectativas para o futuro. As duas juntas levam o índice de confiança para 97,4, esse melhor patamar desde agosto, e a gente vê aí o nível de utilização da capacidade da indústria, né? Então, ela não está utilizando sua capacidade total, mas ela está em 81%, até superando boa parte do começo do ano. Começo não, né? Do meio do ano passado aí, que estava em níveis abaixo, né? A gente via níveis ali de 78%, 79%. Então, aqui um bom ponto que deve aí, que pode trazer bons ventos para a indústria, até porque muito do investimento é pautado em expectativas. Débora, 2 minutinhos para a gente fazer a abertura de mercado, então já coloca a tela da Débora aí para a gente. Então, a Bolsa Brasileira também bem preguiçosa hoje. O que a gente pode falar, Débora? Olha, hoje a Bolsa está caminhando aí no terreno negativo, ela estava bem perto do 0 a 0, oscilando entre 0,09, agora ela aprofunda um pouquinho mais as perdas para 0,23, um pouco de correção do que a gente viu da semana passada, então a gente teve as últimas sessões da semana puxando a Bolsa para cima. Hoje a gente tem um pouco de correção, principalmente vinda aí do preço do petróleo, né? Então, o preço do petróleo, para quem acompanha a gente na semana passada, ele estava ali até meados da semana perto de $79, chegando perto dos $80 por barril. Agora ele chegou, né, na semana passada, chegou a ultrapassar os $80 e agora também sofre correção, caindo 1,04%. Isso tem um peso grande na nossa bolsa e pode impulsionar aí essa queda, puxar para baixo o nosso Ibovespa hoje. Então, um ponto importante para a gente ficar de olho, até porque a gente tem uma ausência de indicadores
mais relevantes nessa segunda-feira, então outros pontos podem tomar mais peso, principalmente aí ajustes e correções. Então, quando a gente tem ali uma alta que a gente não via, por exemplo, chegar nos 129 mil pontos há algum tempo, o mercado pode começar a vender seus ativos para tentar realizar o ganho que teve. Isso também faz com que a bolsa caia. Então, um dia com poucos indicadores, com poucos condutores, a gente pode ganhar peso tanto de setores que têm aí uma maior participação, caso de petróleo e commodities no geral, que podem puxar aí nossa bolsa para baixo, e justamente essas realizações também podem ganhar uma magnitude maior. O Nikkei 225 fechou 0,77 positivo, então foi ali junto com a maioria da Ásia para cima. A gente tem aí o Xangai Composto caindo, como eu falei hoje pela manhã, então a gente tem o Xangai Composto caindo 0,93, puxado aí por aqueles setores mais ligados a semicondutores, setor bem específico da tecnologia, porque pegou ali um movimento ruim da sexta-feira. O dólar sobe 0,21, negociado a R$ 4,93. Também depois de cair bastante aí no fim da semana passada, ele vem com uma alta até esperada pela queda da bolsa, mas aqui também uma questão bastante relacionada a ajustes, mas a gente vê que o DXY também mostra alta, mostrando aí dólares se fortalecendo frente aos pares, então não só frente ao real, mas frente aos pares também. E o S&P abre aí bem perto da estabilidade, né? Então a gente vê que o S&P está oscilando aí perto do 0 a 0, acabou de abrir, mas é uma bolsa também que deve sofrer bastante com a questão do petróleo, porque é bem pesada de energia também. Mas aqui o S&P bem perto do 0 a 0, assim como a gente viu ele no fim da semana passada ali, com leves perdas, mas muito perto do zero. Débora, ontem, Mapa da Mina, participamos, é maravilhosa, né? Toda a repercussão, a aula inteira. E se você não viu a aula, gente, o replay está liberado agora. E no replay a gente é por tempo limitado, obviamente, né? Mas ainda no replay está valendo ainda tudo que a gente tinha falado lá. Então vale muito a pena aí vocês observarem aí o replay do Mapa da Mina de 2024. É sensacional, vai aparecer aí o link aqui embaixo para vocês verem, aqui edu1.com.br/aula, então vale muito a pena, se inscreva aí no Mapa da Mina. E vamos entregar agora para o nosso vizinho, né, o William De Luca aí com o rolê CL do dia. William De Luca que está aqui com a gente, porque na quarta-feira cometi uma gafe e falei que vocês iam ficar com o William De Luca e ele não estava, mas hoje ele está de volta aí. Então hoje o rolê ICL com o William De Luca, fiquem aí com a nossa programação e amanhã a gente está de volta aí a partir das 11 horas com mais ICL Mercado e Investimentos, para vocês aí saberem o que está acontecendo, que pode mexer com o nosso bolso, que pode mexer com seus investimentos. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando, caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano, acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!